Existe uma armadilha silenciosa que prende muitas pessoas por anos, às vezes por uma vida inteira. A armadilha de acreditar que a própria vida só vai melhorar quando o mundo mudar, quando as pessoas mudarem, quando as circunstâncias mudarem. Mas deixa eu te dizer, a maturidade começa no momento em que você percebe algo desconfortável. Talvez o problema não seja apenas o que aconteceu com você. Talvez seja o que você continua fazendo com isso. E é nesse ponto que a vida deixa de ser apenas história e começa a se tornar escolha. De fato, existe uma fase da vida em que tudo é culpa de alguém. Da infância, dos pais, do parceiro, do chefe, do governo, do contexto. Sempre existe uma explicação fora de nós. Algo externo que explica por que sofremos, por que não avançamos, porque certas coisas na nossa vida parecem sempre se repetir. E para ser justo, muitas dores são reais. Muitas injustiças realmente aconteceram. Existem histórias marcadas por abandono, por falta de apoio, por ambientes difíceis, por relações que feriram profundamente. Negar isso seria completamente injusto. Mas aqui há um detalhe. Maturidade começa em um momento muito específico. Um momento silencioso. Um momento em que a pergunta muda. Antes, essa pergunta era: quem fez isso comigo? Nos colocando em uma situação de vítima. Mas, em algum ponto da vida, surge outra pergunta. A pergunta mais desconfortável, mais adulta, mais transformadora. E qual é minha parte nisso? Qual é a sua parte no que te aconteceu? Você já se perguntou sobre isso? De fato, essa pergunta incomoda, porque faz a gente enfrentar as situações. Porque ela tira de nós a posição mais confortável, a posição de quem apenas sofreu. Mas ao mesmo tempo ela abre uma porta que antes estava fechada. A porta da responsabilidade. A responsabilidade não é um peso. A responsabilidade é possibilidade. Por que você me pergunta? E eu respondo, porque enquanto tudo é culpa do mundo, nada pode mudar.
Mas quando você começa a olhar para dentro, algo começa a se mover, com certeza. E isso dói, não vou negar, isso dói muito. Existe uma confusão muito comum quando se fala sobre responsabilidade emocional. Muitas pessoas acreditam que assumir responsabilidade significa aceitar culpa por tudo. Mas não é isso. Responsabilidade não é dizer foi tudo culpa minha. Tudo foi culpa minha. A responsabilidade é algo muito mais profundo. É reconhecer que, mesmo quando algo injusto aconteceu, a forma como você responde a isso ainda é sua. Assumir responsabilidade é assumir poder. Responsabilidade é poder. Porque enquanto você culpa o mundo, você entrega o controle de sua vida. Você espera que o outro mude, que o parceiro mude, que o chefe mude, que a família mude, que o ambiente mude. Você espera que algo externo reorganize a sua realidade. Às vezes, isso nunca acontece. As pessoas continuam imperfeitas, as situações continuam injustas, o mundo continua caótico. Porque essa é a natureza. E quem vive esperando que tudo se alinhe do lado de fora, acaba ficando parado por dentro. Mas quando você assume sua parte, algo muda internamente. É como se um eixo se reposicionasse dentro de você. Você, dessa forma, começa a dizer para si mesmo: isso me feriu, isso foi difícil, isso não poderia ter acontecido. Mas depois vem a segunda frase, uma frase silenciosa, mas extremamente poderosa. Mas eu escolho como responder. E essa frase devolve algo que as pessoas perderam sem perceber: a autonomia emocional. Porque a sua história, meu amigo, a sua história não é definida apenas pelo que aconteceu. Ela é definida pelas decisões que você toma depois. Existe algo sobre o papel de vítima que raramente é falado. Ele possui um conforto escondido, porque ele explica tudo. Eu sou assim por causa deles. Eu não avanço porque o mundo é injusto. Eu não mudo porque ninguém me entende. Essas frases aliviam por um momento, com certeza. Elas organizam a dor, elas criam uma narrativa para parecer fazer sentido, mas existe um preço silencioso. Elas também
aprisionam. Porque se tudo depende do outro, você fica esperando. E se sua felicidade depende de alguém reconhecer um erro, você espera. Se sua paz depende de alguém pedir desculpas para você, você espera. Se sua vida depende que o mundo se torne justo, você espera. E às vezes essa espera dura anos, às vezes dura décadas, às vezes dura uma vida inteira. Responsabilidade emocional é desconfortável justamente por isso. Porque ela desmonta essas explicações prontas. Elas nos obrigam a encarar algo difícil. O que aconteceu pode não ter sido sua culpa, mas continuar preso nisso talvez seja. E essa percepção pode parecer dura no início, mas na verdade ela é profundamente libertadora. Por quê? Porque devolve aquilo que a posição de vítima retira da gente, que é o poder de movimento. A posição de vítima nos paralisa. Existe um momento na vida em que a água amadurece por dentro. Não é um momento dramático. Não é um grande acontecimento. É apenas uma mudança silenciosa de postura. Responsabilidade emocional é quando você começa a dizer: eu não controlo o que aconteceu. Mas não para por aí. Você continua a frase: mas eu controlo minha próxima decisão. Eu consigo escolher como eu vou lidar com isso. Infelizmente, você não pode controlar quem te decepcionou, mas controla o limite que coloca agora. Você não controla as injustiças que viveu, mas você controla como decide caminhar a partir delas. Você não controla os erros das outras pessoas, mas você controla o espaço que esses erros ocuparão em seu futuro. E às vezes, talvez, essa seja a verdadeira transição da maturidade. Uma mudança nas perguntas que fazemos. Antes, você perguntava: quem causou isso? Agora você pergunta: o que eu faço com isso agora? A primeira pergunta explica o passado. A segunda constrói o futuro. Agora eu te faço uma pergunta simples, mas honesta. Existe
alguma situação na sua vida hoje que você ainda está apenas explicando, talvez repetindo a história, talvez apontando culpados, talvez esperando algo mudar do lado de fora. Talvez exista outra possibilidade. Não apagar o que aconteceu, não negar a dor, mas começar a fazer uma pergunta diferente. O que eu posso fazer com isso agora? O que você pode fazer com isso agora? Porque, minha gente, porque maturidade não é viver sem feridas. Maturidade é parar de permitir que as feridas decidam o rumo de sua vida. Esse foi mais um capítulo e a gente continua. Valeu!